caros, olá, como vocês estão? Espero que estejam todas e todos bem. Pois bem, nós teremos hoje um assunto, um tema, uma perspectiva de análise em geografia urbana, que é a perspectiva da rede, ou a escala de análise da rede urbana. É fundamental a gente compreender que essa unidade que trata das cidades na escala da rede, contemplada inclusive no nosso programa, a cidade no contexto das redes, hierarquias, unidade na qual nós abordaremos mudanças e permanências sobre as noções de redes, rede urbana e forma espacial, quais são as possibilidades formais do estudo e da identificação da rede urbana, quais são, desde as mais simples até as mais complexas, passando pela rede dendrítica, aquela rede influenciada pela bacia de drenagem, compreendendo também a rede urbana num contexto atual das telecomunicações, das novas tecnologias da comunicação e da informação, que existem no contexto do meio técnico-científico informacional. E isso nos leva, inclusive, à ideia de relativizar a rigidez da hierarquia urbana, e pensar numa possibilidade de heterarquia urbana, considerando a possibilidade de saltar escalas geográficas. Como que se faz isso? O comércio eletrônico, a internet, as reuniões virtuais, o home office, o trabalho remoto. Então, são possibilidades de saltar escalas geográficas. O que antes eu só faria pessoalmente, presencialmente, agora eu posso fazer sem sair da minha casa. Eu posso comprar um item lá da China, não preciso mais viajar para a China. Posso comprar alguma mercadoria que vem de uma outra cidade, de um outro estado, de um outro país, sem me levantar da minha poltrona. Então, nesse sentido é que a gente fala que a rigidez da hierarquia urbana, que foi tão sólida ao longo dos séculos passados, ela tornou-se um pouco relativa na atualidade. Então, por isso que a gente pode falar de hierarquia urbana. Então, nós vamos tratar da evolução da rede urbana, entendendo as transformações, as mudanças e as permanências, a reestruturação, e que fique bem claro que a reestruturação não implica numa mudança profunda, numa ruptura, porque pode existir continuidade dentro da outra fase, da outra periodização. Podem existir heranças de um passado, heranças que ainda teimam, que ainda insistem em continuar e permanecer. Por isso que quando se fala de rede urbana, de rede de cidades, a gente tem que compreender as diferentes temporalidades. Nós temos metrópoles aí, Brasil afora, mundo afora, high-tech, sofisticadas, fibra ótica, alta velocidade, 4G, 5G. E, em contrapartida, nós temos outras metrópoles que não são tão high-tech assim, ou cidades médias, ou cidades pequenas, que compartilham de um tempo, de um ritmo, de um modo de vida, de um modo de trabalhar, de comprar, de comercializar, pretérito. Portanto, quando a gente pensa nessa transformação, nessas mudanças que acometem as cidades e as redes de cidades, já que as cidades elas estão articuladas entre si, a gente tem que lembrar dessa ideia de permanência, ruptura, mas também com permanência. Em alguns casos, dá-se uma ruptura profunda, uma mudança, uma transformação profunda da maneira de produzir, da maneira de comercializar, da maneira de circular, mas isso não é homogêneo no espaço, isso não é homogêneo. Ocorrem permanências, ocorrem continuidades, ou sobreposições, ou combinações. Um exemplo muito característico, alguém pode usar um smartphone, um iPhone para trabalhar,
Em contrapartida, outra pessoa na mesma cidade, talvez até no mesmo bairro, leva um recado para alguém de bicicleta. Alguém pode viajar de carroça, em contrapartida tem alguém viajando de avião. Então, para nós compreendermos como acontecem transformações com rupturas, porém com permanências e sobreposições, inclusive combinações disso aí. Combinações, né? Pois bem, por que é importante estudar rede urbana? Porque é uma escala de análise do espaço urbano. Seria muito fácil se a escala de análise do estudo do urbano fosse a cidade, fosse somente a cidade. Seria mais cômodo. Seria menos complexo. E não estou diminuindo a complexidade da cidade, de modo algum. Porém, o espaço urbano não se contém dentro da cidade. Quando eu falo espaço urbano, não estou me remetendo somente ao espaço intraurbano, somente ao espaço da cidade, ou mesmo da metrópole. Falar de espaço urbano é falar das articulações, das conexões, dos fluxos, das ligações que existem entre as cidades. Afinal, o espaço urbano, ele não termina onde termina o perímetro urbano de algum município, onde simplesmente existe a divisão, por exemplo, entre zona urbana e zona rural. Não, o espaço urbano ele não está assim justaposto, distribuído formalmente, morfologicamente em caixinhas. O espaço do ponto de vista social, tem a ver com fluxos, tem a ver com articulação, tem a ver com trocas, com comércio, com compra, com produção, com a circulação do capital, de mercadorias e de pessoas. Portanto, espaço urbano implica naquilo que está fixo e naquilo que não está fixo, naquilo que está fluindo. Portanto, essa escala de análise, de estudo do espaço urbano é fundamental. É fundamental, seja do ponto de vista do ensino da geografia, porque está presente em diversas outras disciplinas de um curso de geografia, por exemplo, também no ensino médio e no ensino fundamental, os livros didáticos abordam a temática do espaço urbano e do ponto de vista da pesquisa. Se vocês abrirem o site do IBGE, começarem a analisar algumas pesquisas, muitas pesquisas feitas pelo IBGE, se vocês começarem a perceber a complexidade escalar que está por trás daquelas pesquisas, vocês vão notar como é importante compreendermos de rede urbana. Então, do ponto de vista do ofício do geógrafo, do ponto de vista da planificação territorial, do ponto de vista do planejamento, da elaboração de políticas públicas, né? Na área da saúde, vejam só como fez falta, por exemplo, ano passado, uma inteligência geográfica, uma inteligência que compreendesse a difusão da Covid-19 na rede urbana brasileira. Como que fez falta isso? Porque as estratégias de combatê-la, do ponto de vista espacial, do ponto de vista da difusão espacial, da doença, da pandemia, seriam muito mais eficazes, muito mais eficientes se algumas decisões tivessem sido tomadas a partir de uma inteligência geográfica. Então, ao falar de saúde pública, ao falar de sistema único de saúde, ao falar de enfrentamento de uma pandemia global, cujo vírus circula a partir do fluxo de pessoas, é evidente que rede urbana é um dos temas mais importantes. É evidente que a natureza geográfica dessa doença, desse vírus, ela é gritante. Então, rede urbana, redes de circulação, é um tema da moda, é um tema que nunca sai de moda. No capitalismo, nunca sai de moda. Rede, diga-se de passagem, redes sociais, redes sociotécnicas, redes informacionais, redes telemáticas,
rede de fibra óptica, e tudo isso está muito conjuminado na nossa realidade, às cidades, ao espaço urbano, né? As metrópoles, as suas articulações regionais, as rodovias, as infovias. Então, rede urbana é um tema muito presente na nossa realidade. Pode ser que a gente não se lembre disso a todo instante, mas o nosso consumo alimentar, as mercadorias, os produtos, provém, enfim, de algum local, de alguma fábrica, e isso foi transportado, houve toda uma logística por trás disso, então tem muito a ver com esse arranjo do espaço geográfico, esse arranjo reticular. Reticular traz a ideia de rede. Pois bem, então o estudo das redes urbanas, os estudos se preocupam com o conjunto funcionalmente articulados de cidades. E as cidades, elas expressam centralidade e subordinação, né? Qual cidade exerce a centralidade? A metrópole, é óbvio. A principal metrópole de um país, a metrópole nacional. No caso brasileiro, São Paulo. Então, as outras cidades, em graus diferentes, estão subordinadas àquela que exerce centralidade. E aqui estamos falando de centralidade na escala da rede urbana, não é mais na escala da área central, de uma cidade, não é mais na escala intraurbana. Agora estou falando da escala interurbana. Quem é mais velho vai se lembrar quando a gente fazia um DDD, uma ligação interurbana, Normalmente era para um outro município, fora da nossa região, ou era para outro estado. Então, as cidades também, as redes urbanas também expressam hierarquia e primazia. Primazia. Existe uma cidade de primaz. Existe uma metrópole primaz, que exerce primazia sobre as outras. Porque as cidades estão hierarquicamente inseridas, ou, entre aspas, organizadas na rede urbana. Portanto, uma cidade é primaz. As redes urbanas também expressam a ideia de fluxos e de circulação. Fora da economia de mercado, não tem como haver rede urbana. Pode haver um protótipo de rede urbana. Durante o Império Romano, existiram redes de cidades, existiram fluxos, existia circulação entre as cidades controladas ou, de algum modo, ligadas ao domínio romano. Mas acontece que, vindo a Idade Média, vindo o esfacelamento de toda aquela estrutura política, a estrutura de fato regional construída, o ambiente construído de circulação, não se sustentou durante a Idade Média, a ponto do que nos séculos do Império Romano foi um protótipo de rede urbana, desapareceu durante aí os séculos da Idade Média. A rede urbana, ela vem a surgir, vem a se recompor, vem de fato a ser construída aí na fase capitalista. E por quê? Porque uma economia de mercado implica circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços, implica trocas, implica comércio, e um fluxo constante, permanente. Então, por isso, nós só podemos compreender, de fato, a rede urbana em um contexto de economia de mercado, e em países que se tornaram independentes, porque nos países que, quando se encontrava em um contexto colonial, a metrópole era a metrópole do outro lado do Atlântico. Então, a economia daquele país estava totalmente subordinada a uma outra economia, da metrópole, que comandava, portanto, a colônia. Por isso, é necessário que se compreenda e que fique bem claro que as redes urbanas existem em economias de mercado. E assim as cidades, então, estão articuladas, e entre as cidades existem as interlândias, as terras, as áreas de ligação entre as cidades. Quando a gente viaja, a gente pega um ônibus, a gente pega um carro, e vamos apreciando a paisagem, olhando
pela janela do carro ou do ônibus, nós estamos observando, nós estamos passando pela Interlândia, por esse espaço de ligação entre as cidades, por essa terra de ligação entre as cidades, que existe entre as cidades, né? E as redes urbanas também expressam temporalidades. Se a gente viaja pelo interior do Ceará, passando por algumas cidades pequenas, a gente vai perceber um ritmo diferente, uma paisagem diferente. A paisagem conta história, a paisagem tem marcas materiais bem distintas. Então a gente percebe que a velocidade das mudanças, das transformações, foram menos intensas em algumas regiões do estado ou entre algumas cidades. Em contrapartida, quando nos aproximamos da região metropolitana, a gente percebe uma outra paisagem. A gente percebe que as marcas ali deixadas correspondem a um outro ritmo, a uma outra temporalidade. Falei só do Ceará. Imagine se o meu exemplo fosse o Brasil. O Brasil da soja, o Brasil do café, o Brasil da pecuária, né? O Brasil da cana, o Brasil da floresta amazônica, o Brasil das diferentes economias regionais, que erroneamente alguns autores, alguns livros chamam de ciclos, mas o Brasil das diferentes economias regionais que tem os seus ritmos, as suas temporalidades diversificadas aí pelo território. Então, a rede urbana conta uma história. A rede urbana, ela assinala uma periodização, corresponde a uma temporalidade ou temporalidades. A rede urbana é uma escala de análise, como eu já falei. Ela é uma porta de entrada para o geógrafo que vai estudar o espaço urbano. Você tem que compreender a sua cidade, objeto da sua pesquisa ou da sua reflexão, no contexto regional e no contexto reticular no qual ela está inserida. Ela participa de um conjunto de cidades. Ela participa de um fluxo, de uma concentração de fluxos, de vetores que implicam em circulação de pessoas, de capital e de serviços. Portanto, é uma escala conceitual. É para isso que nós estudamos rede urbana, para lembrar que as cidades não podem ser compreendidas, estudadas, analisadas como se estivessem soltas por aí, vagando por aí. Elas participam de uma rede urbana regional, de uma rede urbana nacional e de uma rede urbana continental. Afinal, o Brasil está na América do Sul, está na América, considerando a escala da América do Sul, principalmente as regiões fronteiriças ou transfronteiriças, a gente pode falar de uma rede urbana continental ou internacional. Então, ela é uma escala conceitual. Assim como o espaço urbano, a rede urbana também é produto das relações sociais de produção. Ela é um meio através do qual as relações sociais de produção ocorrem, e ela é uma condição. Então, ela é um produto, ela é um meio, ela é condição das relações sociais de produção, do modo capitalista de produção. Ela traz uma abordagem concreta. A rede urbana é material. Ela é imaterial também, quando eu me lembro da informação que circula. Talvez eu não possa tocar na informação, mas ela existe, ela está circulando. As ondas de rádio, os fluxos de bytes e terabytes, e para além disso, porque isso existe, mas as ideias, os valores, as ideologias, e daí eu não consigo pegar, eu não consigo tocar, eu não consigo medir em bytes ou em hertz os valores, as ideologias, e essa perspectiva do que circula, daquilo que eu não vejo, eu não sinto, eu não meço, mas eu sei que existe porque me influencia. Influencia nos meus valores, influencia nas minhas ideias, influencia nas minhas decisões. Portanto, vejam só como que é uma escala conceitual de estudo do espaço urbano.
Talvez se a gente tivesse nascido em outras cidades, em outras regiões, nós poderíamos estar condicionados a um outro conjunto de ideias, de valores, tomaríamos decisões diferentes, teríamos empregos diferentes, faríamos cursos diferentes. Então, é nesse sentido que eu digo a rede urbana é uma escala conceitual, né, do estudo do espaço e do espaço urbano, trazendo para a seara da geografia urbana. O Roberto Lobato Corrêa, né, principal livro adotado aí, principal obra, principal autor, no seu livro A Rede Urbana, diz o seguinte: no bojo do processo de urbanização, a rede urbana passou a ser o meio através do qual produção, circulação e consumo se realizam efetivamente. E os fatores que contribuem com a estruturação e caracterização das redes urbanas são esses: origem, função, hierarquia, tamanho, fluxos, interações e articulações. Do quê? Das cidades, ora, das cidades. Eu vou compreender uma cidade, né, e a sua estruturação na escala interurbana, na escala da rede, olhando para a origem dessa cidade. Por que essa cidade surgiu? Por que um dia um grupo de pessoas fundou essa cidade? Qual que era a finalidade? Militar, defensiva, religiosa, produtiva, mineradora, coleta, extrativismo. Por que uma cidade surgiu? Uma frente de colonização, né? Uma obra do acaso? Então, a origem tem muito a ver com a função. Uma cidade portuária já expressa a sua função. Né? Uma cidade que, em um contexto de planejamento estatal, é criada para abrigar um conjunto de indústrias, atende a uma função industrial. Uma cidade que, em um contexto de crescimento econômico, né, ela está na frente de expansão da fronteira agrícola ou agropecuária. A função dela diz respeito a essa economia, a esse setor. A hierarquia, como eu já falei, as cidades têm que ser compreendidas do ponto de vista da sua inserção na rede urbana, nas redes urbanas das quais elas participam. Portanto, ela corresponde a uma hierarquia. Existem as metrópoles nacionais, existem as metrópoles regionais, existem as cidades médias, existem, enfim, uma outra gama variada de classificação de tipologias de cidades, segundo um estudo chamado Regiões de Influência das Cidades, REGIC, o estudo do IBGE. Então, o IBGE classifica a tipologia dessas cidades, das cidades brasileiras, e nós vamos ver isso. As cidades também podem ser compreendidas a partir do seu tamanho demográfico, a partir dos fluxos que elas concentram, dos fluxos que perpassam por essas cidades. Já que estamos falando de centralidade diz respeito à convergência de fluxos, de interações e de articulações. E aqui nós temos um esquema bastante didático, para eu compreender a cidade do ponto de vista da escala interurbana de análise. Veja bem como que é mais complexo. Se eu ficasse só na escala intraurbana, interno, eu só olharia, eu só trabalharia, eu só quebraria minha cabeça com aquele retângulo verde, cidades. Pois bem, o que acontece dentro daquele retângulo, dentro do espaço intraurbano, né, está ligado, está conectado em uma variedade maior, uma intensidade maior ou menor, né, com o que ocorre em outras escalas geográficas. E se eu olho, então, para a função, ou para as funções que as cidades desempenham, eu vou compreender que essas cidades não desempenham essas funções apenas para a sua população interna, mas para outros municípios, para outros estados, para consumidores que estão em outras escalas geográficas, para empresas que estão até em outros países. Pois bem, quando eu compreendo, quando eu estudo, analiso as funções que as cidades desempenham, que os seus agentes produtores do espaço desempenham, eu olho e percebo, algumas cidades são industriais, algumas cidades
são muito importantes do ponto de vista do comércio e dos serviços, tanto é que o PIB de grande parte das cidades brasileiras se concentra no setor de comércio e serviços. Né? Outras cidades têm uma função portuária proeminente, quando a gente olha para o litoral brasileiro e para as cidades que estão nos mais importantes rios, nós temos aí algumas metrópoles que atendem estas funções, que desempenham estas funções. Existem aquelas que desempenham funções turísticas, outras que desempenham funções político-administrativas e outras que são polos tecnológicos. Quando a gente considera o exemplo de Fortaleza, basicamente todas essas funções estão contempladas por fortalezas, talvez em menor intensidade as funções tecnológicas. Então, ao mesmo tempo em que as cidades correspondem às funções, elas estão inseridas hierarquicamente na rede de cidades. Existem cidades globais, existem metrópoles nacionais, metrópoles regionais e as chamadas capitais regionais e os centros regionais, conforme a REGIC estabelece. Pois bem, continuando aí na nossa figura bastante didática, as cidades, as metrópoles, elas também têm que ser compreendidas a partir da sua articulação, da sua proximidade, da sua ligação com os municípios vizinhos. Existem algumas cidades, alguns municípios que são aglomerados, que são conurbados com outros municípios, com a área urbana de outros municípios, cidade com cidade, bairros que são ligados. Você não sabe onde termina um município e onde começa o outro. Isso é muito comum nas regiões metropolitanas brasileiras, em algumas cidades médias também. Então, as cidades têm que ser compreendidas a partir da sua função, a partir da sua origem, a partir da sua hierarquia e a partir das aglomerações urbanas ou dos agrupamentos urbanos. Né? O IBGE tem uma tipologia específica para isso. E elas podem existir simplesmente como cidades conurbadas, não necessariamente metrópoles, mas pode existir também na forma da metrópole, como uma verdadeira região metropolitana, ou mais que isso, como uma megalópole. Então, é necessário compreender a rede urbana, sua importância e compreendê-la na sua atualidade. Se nós estivéssemos falando de rede urbana há uns 50 anos atrás, né, a gente pensaria na articulação, na hierarquia entre as cidades a partir desse esquema clássico. A vila, a cidade local, o centro regional, a metrópole regional e a metrópole nacional. Então, uma relação totalmente hierárquica. Pois bem, com o advento das tecnologias da comunicação e da informação, do transporte aéreo, e de todas as formas de comunicação, de articulação que ultrapassam, ou que superam, ou que saltam escalas geográficas, nós temos um novo arranjo de cidades. Por isso, nós compreendemos um novo esquema em que a metrópole ou a cidade global diretamente pode se ligar com outra que está num outro ranking da hierarquia urbana. O exemplo mais simples, o cidadão pode morar numa cidade pequena do interior do estado e comprar um produto diretamente de um vendedor da China. E esse produto vai chegar até ele, sem a necessidade dele se deslocar até uma capital para fazer essa compra por intermédio de um revendedor. Ele pode comprar da casa dele pela internet. É claro que o produto vai circular, afinal não existe teletransporte. O produto vai viajar, vai ser transportado, haverá toda uma logística, vai passar lá pelo canal de Suez e até chegar e adentrar em território brasileiro por algum porto e finalmente chegar à casa dessa pessoa. Né? Mas a pessoa comprou o produto pela internet, sem sair de casa. As condições para o surgimento da rede urbana, eu já falei, mas não custa reforçar. Economia de mercado, divisão territorial do trabalho, articulação da produção, circulação, produção, consumo, e assim nós compreendemos, então, que surgirão uma diferenciação entre os núcleos urbanos. Por quê? A partir do momento em que ocorre divisão territorial do trabalho,
né? As cidades se especializando em determinadas funções, em determinados produtos, né? Em determinados bens, né? As cidades, suas economias dependerão de outras. E nesse sentido, então, elas se articularão de um modo desigual, de um modo combinado também. Então, por isso, haverá uma diferenciação entre os núcleos. Algumas cidades serão especializadas em determinados produtos, outras dependerão daquele produto escoado por aquela cidade. E aí se estabelece uma hierarquia urbana. Imagine uma cidade que participa de uma região sojicultora, que é especializada aí na produção do grão. Em contrapartida, uma outra cidade participa de uma região que tem um grande polo tecnológico, industrial, com indústria de tecnologia de ponta. Percebe-se que haverá uma subordinação, uma relação hierárquica entre essas cidades, entre essas regiões. Então, é nesse sentido que a rede urbana ela é uma dimensão socioespacial da realidade, na medida em que os fluxos, a circulação, a troca, a compra, a circulação da produção, a realização do consumo perpassa pelas diferentes escalas da rede urbana. Isso diz respeito ao consumidor, isso diz respeito às empresas, isso diz respeito ao próprio cidadão. Falar de rede urbana não é só um tema que interessa ao mercado, não, é um tema que interessa a todos nós. A pandemia está aí para nos comprovar isso. Vejam só as dificuldades impostas pelo território brasileiro, pela dispersão das cidades e da população no próprio território para fazer com que a vacina chegue às pessoas. E algumas vacinas têm condições específicas, tem uma temperatura específica em que deve ser armazenada, portanto, é um desafio imenso, imenso. E isso é muito óbvio, né? Nós deduzimos isso. É um desafio imenso lidar com a logística dessas vacinas, que inclusive tem condições de armazenamento distintas num país de escala continental e onde existem regiões que há concentração demográfica, há regiões onde há dispersão demográfica, enfim, né? Então, a rede urbana nos interessa, seja do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do produtor, do empresário, mais do ponto de vista do cidadão, porque diz respeito à definição de políticas, à logística que o Estado tem que desempenhar no território. Então, a rede urbana é uma dimensão socioespacial da realidade. A rede urbana é meio através do qual a produção, circulação e consumo se efetivam. Os fatores que contribuem na consideração e caracterização das redes, como eu já falei, a origem das cidades, a gênese das cidades, por que surgiram, por quais motivações, e o tamanho das cidades, e as dimensões básicas de variação. O que varia de uma cidade para outra? Variáveis, muito óbvio, indicadores, PIB, indicadores demográficos, indicadores econômicos, indicadores sociais, a economia no setor primário, setor secundário, setor terciário. Portanto, o que pode ser expresso em indicadores municipais, isso diz respeito à inserção, ao ranking que aquela cidade, aquele município, melhor dizendo, vai ocupar na rede urbana de cidades, né? E isso diz respeito ao desenvolvimento regional, a economia arrojada ou não daquele município, daquela região ou daquele estado. Isso diz respeito às funções que aquele município desempenha naquela região urbana, às especializações, enfim, aos atributos da economia daquele município em questão. E volta ao exemplo, o município sojicultor e o município industrializado. Então, é uma inserção desigual do ponto de vista do PIB, por exemplo, do ponto de vista da subordinação de um sobre o outro, quando a gente considera uma metrópole e uma cidade pequena, ou mesmo uma metrópole, uma cidade global
e uma cidade média, né? Então, essas relações levam essas cidades a se estabelecerem, a formarem verdadeiros complexos, que podem ser tanto monofuncionais como polifuncionais. A verdade é que as principais cidades são complexos polifuncionais, porque desempenham várias funções, um conjunto variado de funções. E elas variam, né? Nesse sentido, elas variam. Existe toda uma variedade de tipos, tamanhos, combinações, densidades, alcances, interações e formas na organização das redes urbanas, de modo que classificá-las tipologicamente é um desafio imenso, porque a realidade, ela não obedece caixinhas, né? A realidade, ela pode até caber em rankings, mas isso não é definitivo. A gente pode classificar as cidades, pode compará-las, pode colocá-las numa tabela, né? Comparar determinadas variáveis, indicadores, mas daqui a 10 anos, né? A ordem que a gente colocou os elementos, né? na tabela, e as cidades, a posição pode variar bastante. A estrutura da rede urbana cearense do século XXI não é a mesma estrutura da rede urbana do século XIX. Isso vale para o Ceará, isso vale para outros estados, isso vale para outras regiões do estado ou de outros estados, isso, enfim, isso é universal. Né? Essas classificações não são eternas, essas condições são transitórias. E, bom, mas vamos lá, vamos tratar das tipologias, das possibilidades de compreensão, né, e de modelização da rede urbana. A primeira proposta, a mais simples, a rede urbana, ela segue o padrão da rede solar. Existe um Sol, que é a grande metrópole, e existem as outras cidades, que são os outros planetas, ou estrelas, ou os outros satélites menores. Portanto, as cidades, em tese, segundo essa perspectiva, fortemente influenciada por uma visão ecológica e naturalista, as cidades, a rede de cidades estaria influenciada pelo que ocorre no mundo natural. Então, a rede de cidades seria a rede solar. E, sobretudo, em economias fortemente concentradas, onde existe uma principal grande cidade, uma grande metrópole, e as outras cidades são cidades pequenas, então a hierarquia urbana é muito grande, a amplitude é muito grande, a gente pode encontrar assim esse padrão. É o caso clássico das chamadas macrocefalias urbanas, macrocefalias, um cérebro muito grande, e um corpo muito pequeno, comparado ao cérebro. Um outro padrão, esse padrão aqui, o padrão B, rede dendrítica, existe. Existe porque estamos falando aí de cidades que foram sendo criadas ao longo de uma bacia de drenagem, ao longo de uma rede hidrográfica. O que aparece aí para vocês é uma rede urbana no norte do país, lá na região amazônica. Então vejam aí as cidades ao longo aí, do rio Amazonas e, enfim, de outros rios importantes da região norte. Então, esse é o padrão chamado dendrítico. É também um padrão que foi um padrão muito comum no período colonial, quando as metrópoles europeias, que detinham terras, territórios, enfim, ultramarinos, fundavam cidades ao longo das principais vias de circulação e ao longo dos principais rios. Da época, eram as principais vias de circulação. Então, assim foi se estabelecendo uma rede dendrítica, seja em países que um dia foram colônia, ou em países que têm uma rica rede de drenagem, e os rios, o padrão da bacia de drenagem influencia bastante, condiciona bastante onde as cidades foram sendo criadas. Não digo que determinam, mas influenciam e condicionam, sugerem decisões, proximidade do recurso hídrico, seja do ponto de vista do recurso mesmo da água, ou como meio de transporte, como via de transporte. Um outro padrão, a rede axial, essa rede que se estabelece ao longo de um eixo, de uma via de circulação.
de uma rodovia. No caso, exemplo aí, vocês estão vendo Brasília, né? Vejam ali as asas do avião, o eixão, né? O eixo central, o plano piloto, né? E a principal rodovia que atravessa aquela região, né? Em tempos contemporâneos, no período mais contemporâneo, nós podemos falar que as redes não respeitam mais padrões tão rígidos, ou padrões tão clássicos, ou padrões naturais. Tá? As redes são complexas, as redes são múltiplas, né? E as redes estão tão multiconectadas que é até difícil identificar o centro, é até difícil identificar o núcleo. Mas mesmo quando a gente olha para essa imagem, está aqui apenas para ilustrar esse propósito, a gente percebe que existem áreas periféricas, existem pontos periféricos. Em contrapartida, existem pontos mais centrais, para onde convergem mais fluxos. Nesse sentido que, mesmo numa era de hiperconectividade, mesmo considerando a realidade dos países de capitalismo avançado, em que as cidades estão fortemente articuladas entre si por transporte de alta velocidade, por tecnologia de comunicação 4,5G, 5G, rodovias bem mantidas, bem cuidadas, com tráfego intenso de transporte público, coletivo, rodoferroviário, enfim, mesmo nas condições aí mais avançadas de circulação, nos países de capitalismo avançado, é possível a gente ver pontos periféricos na rede de cidades e pontos mais centrais. Essa imagem nos revela isso. Chegamos agora a uma outra possibilidade, a uma outra perspectiva, a uma outra proposta. E essa tem autoria. Essa tem um pensador, um estudioso, um geógrafo por trás. Estamos falando da rede cristaleriana. O que é a rede cristaleriana? O Walter Kristaller, um geógrafo alemão, que nasceu em 1893 e faleceu em 1969. Em 1933, ele defendeu a sua tese de doutorado chamada As Localidades Centrais no Sul da Alemanha. O Walter Kristaller, ele olhou para o sul da Alemanha e percebeu como que, do ponto de vista das relações econômicas, aquela área, aquela região era periférica na Alemanha. Então, ele escreveu a sua tese de doutorado, construindo uma perspectiva, uma metodologia que depois veio a se tornar teoria, mas que pudesse levar o desenvolvimento econômico às cidades do sul da Alemanha. E, para Walter Kristaller, faltava uma menor conexão, uma menor articulação, uma melhor ligação entre aquelas cidades. Portanto, ele elaborou intelectualmente, a partir da pesquisa, alguns princípios que até hoje são extremamente válidos. Tá? Alguns devem ser, é claro, relativizados, considerando o avanço das tecnologias de comunicação e circulação e etc., mas outros ainda continuam muito importantes. Há alguns não são detalhes, mas quem tiver mais curiosidade, eu recomendo que pesquise, que leia a bibliografia complementar, para entender o contexto político em que Walter Kristaller propôs sua tese, Estado alemão, então, intervindo fortemente na economia. Então, a partir desse contexto em que ele escreveu a sua tese, a gente já pode entender algumas intencionalidades aí do governo que estava à frente da Alemanha naquela época. Mas, apesar disso, a tese do Walter Kristaller se tornou uma teoria geográfica. E teoria geográfica é muito importante,
significa uma conquista para a ciência geográfica. As teorias geográficas não são muitas, não são abundantes. Inclusive, as teorias científicas também não são abundantes. Quando uma pesquisa chega a uma teoria, é porque ela atingiu o seu máximo do ponto de vista científico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do que significa o avanço naquela determinada área, né? Foi isso que o Walter Kristaller conseguiu com a sua teoria, que é muito simples, ela é muito bela, ela é de uma beleza, de uma sofisticação, porque ela é muito simples. Então, nesse sentido, ela pode ser generalizada, ela pode ser aplicada para a compreensão de outras realidades, claro, com os devidos cuidados, e claro, considerando a época em que ela foi elaborada, né? O que é a teoria das localidades centrais do Walter Kristaller anuncia? Que existem princípios gerais de que resultam o número, o tamanho e a distribuição de núcleos de povoamento. Existem princípios gerais. E atenção, aqui, agora eu vou falar a palavra passe para a chamada, para a lista de presença que vocês vão receber. A palavra passe que vocês vão ter que escrever para ganhar registro, presença na aula, é teoria das localidades centrais. Pois bem, então, segundo o Walter Kristaller, existem princípios gerais. Desses princípios resulta um número de cidades, o tamanho de cidades e a distribuição de cidades, ou de núcleos de povoamento, sinônimo de cidades. Segundo o Walter Kristaller, todas cidades são consideradas localidades centrais. A partir de agora, então, eu vou parar de falar cidades. Eu vou falar localidades centrais. Toda cidade é uma localidade central. E toda localidade central possui uma região complementar. Ela exerce centralidade sobre uma outra localidade central de menor ranking ou sobre a área rural. Então, toda localidade central possui uma região complementar sobre a qual ela exerce centralidade. Por que ela possui região complementar? Porque ela oferta bens e serviços que possuem um alcance espacial máximo ou um alcance espacial mínimo. Toda cidade é uma localidade central. Na economia capitalista, na economia de mercado, toda localidade central possui uma região complementar. Isso é um princípio. Esse é um princípio válido, universal, geral. E a região complementar, ela se constitui a partir da oferta de bens ou serviços que podem possuir um alcance espacial máximo ou um alcance espacial mínimo. Vamos compreender pormenorizadamente, detalhadamente, os aspectos dos princípios gerais da teoria da localidade central. A área em questão, que constitui a região complementar, é onde os consumidores satisfazem suas necessidades de consumo, E a partir do alcance espacial máximo e do alcance espacial mínimo, verifica-se uma diferença na oferta de bens e serviços. Que venha a ser o alcance espacial máximo, que venha a ser o alcance espacial mínimo. É o seguinte, existem bens ou serviços ou produtos que são consumidos com grande frequência. Então, necessitam de um reduzido alcance espacial mínimo. Exemplo, sabão, pão, a alimentação, a comida do dia a dia. Produtos que nós consumimos todos os dias. Você não viaja 15 quilômetros para comprar a sua mistura. Você não viaja 50 quilômetros para comprar sabonete para você tomar banho antes de dormir. Então, esses bens, esses produtos e outros serviços, por exemplo, cabeleireiro. Eu não vou viajar, me deslocar daqui para um outro município para cortar cabelo. Eu corto cabelo no bairro. No máximo, eu vou andar poucos quilômetros, mas jamais eu andaria 50 ou 100 quilômetros para cortar o cabelo. Então, bens, produtos ou serviços. Em contrapartida,
àqueles produtos ou serviços que são consumidos com menor frequência e necessitam, então, de um maior alcance espacial mínimo, suportando, portanto, maiores custos de transportes, de modo que apresente um maior alcance espacial máximo. A gente não compra lavadora toda semana. A gente não compra televisão toda semana. A gente não compra produtos eletrônicos, eletrodomésticos toda semana. A gente não compra instrumentos musicais toda semana. Então, esses são produtos que suportam um alcance espacial máximo. Eu não vou ao hospital de alta complexidade para buscar um serviço de alta complexidade hospitalar com frequência. Ainda bem que não. Então, é o tipo de serviço que suporta um alcance espacial máximo. Que outro serviço nós poderíamos pensar? E com a cabeça lá na década de 30, serviços jurídicos, a advocacia. Dependendo do problema que a pessoa tiver, ela vai procurar o melhor advogado. Claro, dependendo dos seus recursos, ela vai procurar o melhor advogado do país, ou o melhor médico ou cirurgião do país. Então, são serviços que suportam o alcance espacial máximo. Então, nesse sentido, que as cidades que ofertam bens e serviços se estabelecem na rede urbana, estruturam uma região complementar, participam de uma região complementar a partir da oferta de bens e de serviços. De bens e serviços que suportam o alcance espacial mínimo ou o alcance espacial máximo. Bom, esse é o princípio geral da teoria das localidades centrais do Walter Christaller. Vamos lá, vamos esclarecer. Vamos para um exemplo hipotético de hierarquia urbana de funções centrais, das localidades centrais. Os centros regionais. Nós temos aqui uma ordem. A metrópole regional, a capital regional, o centro subrregional, o centro de zona e o centro local. A metrópole regional, ela exerce todos os serviços, oferta todos os bens, produtos e serviços. Portanto, ela desempenha todas as funções centrais, de A até T. Todos esses conjuntos, 5 conjuntos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Já se a gente olha para o centro local, ela apenas oferta bens e serviços do alcance espacial mínimo. Funções centrais mínimas, simples, do dia a dia, do consumo cotidiano. É por isso que toda localidade central possui uma região complementar. Por menor que seja, ela possui. Para ficar bem claro, centro local, uma cidadezinha pequena de 20 mil habitantes, ou até menos, tem um boteco lá, tem uma farmáciazinha, tem um posto de combustível, tem uma borracharia, tem uma padaria. Então, tem serviços, tem bens circulando. São do alcance espacial mínimo? São. Ninguém vai se deslocar 200 quilômetros para comprar mortadela na padaria lá da cidadezinha pequenininha. E, em contrapartida, a metrópole concentra esses serviços mais simples, que é RST, mas concentra todos os outros. Portanto, serviços e produtos, a oferta de bens, serviços e produtos, tanto do alcance espacial mínimo como do alcance espacial máximo, estão lá sendo ofertados pela metrópole. Isso varia. Isso é escalonado, existe uma hierarquia na oferta de bens e serviços. Vejam só o brilho da teoria das localidades centrais. Assim as cidades vão se organizando na rede de cidades. Assim elas vão se articulando na economia de mercado. Assim vão se estabelecendo as ligações entre as cidades. Essa teoria não existia até então. E o Walter Christaller começou a perceber isso, começou a identificar isso, começou a propor, isso aí pode ser mudado, isso aí pode ser alterado, buscando-se um equilíbrio entre as cidades, entre as localidades centrais. Uma política forte pode equilibrar a rede urbana. Então, a teoria
ela resulta em aplicações práticas. Na teoria é isso. A teoria tem um propósito. E a teoria é simples. A teoria é geral. A teoria é universal. Ela pode ser aplicada em outras realidades, em outros países. Só que as teorias são historicamente datadas, com o avanço técnico, com o desenvolvimento dos meios de comunicação e circulação. A teoria pode, enfim, né, perder o seu prazo de validade. Foi o que aconteceu em partes com a teoria das localidades centrais, do Walter Kristaller. Para resumir, a teoria das localidades centrais diz o seguinte: a hierarquia das localidades centrais expressa um padrão hierárquico, sistemático e acumulativo de funções centrais. À medida que se eleva o nível da hierarquia, verifica-se um acúmulo em cada nível das funções centrais dos níveis inferiores, mais algumas que definem o nível hierárquico em consideração. Percebam, à medida em que vamos ascendendo nas localidades centrais, a gente vê as funções se acumulando, não é mesmo? E, nesse sentido, nós temos, então, diferentes regiões de influência nessas cidades, ou para essas cidades. O princípio aqui, bem simples, bem resumido. Quanto maior o nível hierárquico da localidade central, menor o seu número, e mais distanciada está ela de uma outra de mesmo nível. Quanto maior o nível hierárquico da localidade central. Metrópole. Uma metrópole é aquela que está no nível hierárquico mais alto, mais importante, mais primaz. Portanto, menor o seu número. Ou existem milhares de metrópoles no Brasil? Não. Existem algumas dezenas de metrópoles no Brasil. Em contrapartida, o contrário dessa afirmação é verdadeiro. Quanto você pode ler essa afirmação, esse princípio, da maneira contrária, quanto menor o nível hierárquico da localidade central, maior o seu número e mais próxima está ela de uma outra de mesmo nível. As cidades pequenas. O Brasil tem mais de 4 mil municípios pequenos. Olha só que elegância, que simplicidade da teoria. Como que ela é generalizável, como que ela é universal. Por isso que foi aceita como teoria na época. Quanto maior o nível hierárquico de uma localidade central, maior o número de funções centrais, sua população urbana, sua região de influência e o total da população servida. Esse princípio pode ser lido ao contrário também. E ele vai ter a mesma validade. Quando a gente olha para o Brasil, como eu falei, vejam só, aí, segundo a REGIC, as metrópoles brasileiras são poucas. Então, o princípio do Walter Kristaller é válido. Vocês podem ler depois, ou já leram no livro do Roberto Lobato Corrêa, podem olhar para o mapa do Brasil e vão perceber como que o que ele falou é uma verdade geral, e pode ser aplicada ao Brasil, pode ser aplicada à Alemanha, pode ser aplicada aos Estados Unidos. Então, essa afirmação, esse princípio continua valendo até o século XXI, E quanto maior o nível hierárquico de uma localidade central, maior o número de funções centrais e da população urbana e da sua região de influência. Vejam só, essa matéria publicada num jornal paranaense, Gazeta do Povo, e que foi escrita, foi elaborada a partir da penúltima REGIC. Essa matéria traz o seguinte, o número de municípios influenciados pelas 12 metrópoles brasileiras, pelas 12 metrópoles, não chega a dar nem 2 dezenas, Então, as metrópoles brasileiras influenciam vários outros municípios, vários outros. Quanto mais importante a metrópole, mais municípios ela influencia. São Paulo, por exemplo, influencia mais de 1.028 municípios. Em contrapartida, Fortaleza, 786 municípios. Bom, nós podemos pegar outras metrópoles que influenciam menos ainda, Belém, 161 municípios. Então, vejam só como que a teoria ela pode se expressar aqui também.
no século XXI. Há um outro dado muito importante para a gente compreender a rede urbana brasileira. Dependendo de onde o cidadão mora, ele percorre uma distância maior para satisfazer serviço de saúde, de lazer ou simplesmente para comprar, né? Então, dependendo de onde você está no Brasil, você é menos ou mais cidadão. Inclusive do ponto de vista do consumo, né? Você é um consumidor mais pleno ou não. É claro que isso depende do poder de compra da pessoa. Mas olhem aí para esses resultados dessa pesquisa, né? Dessa matéria feita a partir da REGIC. Quem mora na região norte percorre, em média, até 106 quilômetros para simplesmente buscar uma opção de lazer, em média, né? Quem mora já na região sul, 36 quilômetros, né? E a média brasileira é 59. Saúde, né? Importantíssimo, sobretudo em tempos de pandemia. Quem mora na região norte, né, se locomove até 103 quilômetros para buscar um serviço adequado de saúde. Na região sul, 37. Média brasileira, 54. Compras, né? Quem mora na região norte, 102 quilômetros. Região sul, 29. Média brasileira, 48. Então, vejam só, temos aí serviços relacionados ao lazer, à saúde e às compras. Portanto, dependendo de onde se viva, de onde se exista no território brasileiro, o acesso é mais difícil ou mais facilitado. Tá? As condições são de acessibilidade variam conforme a posição hierárquica da cidade, daquela localidade central na rede urbana brasileira. E continuando, então, a REGIC, o Roberto Lobato Corrêa produziu esses esquemas, né, essas ilustrações, né, a partir da REGIC de 78, e assim analisou a distribuição de bens e serviços apenas para exemplificar, tomando o caso de Bauru, que é um município paulista. Então, vejam aí a distribuição de bens e serviços de capital regional, e para a capital regional, né, a distribuição de caminhões pesados e de serviços oftalmológicos. Portanto, que suportam aí um alcance espacial máximo. Afinal, ninguém compra caminhão toda semana. Né? E assim ele analisou outras variáveis, né, tratores e pediatria, e percebeu que o alcance espacial era mediano. Né? E, por fim, eletrodomésticos e hospital em geral. Alcance espacial mínimo, um eletrodoméstico, né, uma batedeira, um ferro de passar. Então, você não precisa viajar 200 quilômetros ou 300 para comprar um liquidificador, né? E também, dependendo daí das condições de acesso naquela localidade, e no caso é Bauru, São Paulo, né? É um serviço de alcance espacial mínimo, né? E assim, a teoria das localidades centrais, do Walter Christaller, estabeleceu arranjos espaciais para a conexão entre os centros urbanos ou entre as localidades centrais. Né? Nós temos aí o princípio de mercado, o princípio de transporte e o princípio administrativo. Portanto, 3 princípios estabelecidos pelo Roberto Lobato Corrêa para compreendermos a articulação entre as localidades centrais. Para compreendermos, assim, o alcance espacial máximo e o alcance espacial mínimo, e como que a partir dessa combinação, as cidades ou as localidades centrais se articulariam, se organizariam e se estruturariam, né? Então, numa economia de mercado, evidentemente, as localidades centrais se ligam, se articulam, né, a partir de relações de mercado, né? É evidente que existe circulação, né? E para que a circulação ocorra, as vias de transporte são fundamentais. É evidente que estamos falando de municípios que têm os seus perímetros, que têm as suas divisas. Portanto, nós temos esses 3 princípios aí para sobrepô-los uns aos outros e assim compreendermos
o arranjo espacial que resulta aí das localidades centrais no contexto capitalista, né? Há uma questão, porém, que devemos considerá-la, né? A teoria das localidades centrais nos países subdesenvolvidos, nas economias subdesenvolvidas. Será que nós podemos simplesmente importar a teoria que o Walter Christaller escreveu para a Alemanha na década de 30, né, e pensá-la para a realidade dos países subdesenvolvidos sem fazer nenhuma mudança, sem considerar as distinções entre esses países, a origem, a estruturação das cidades nesses países que um dia foram colônia, que, portanto, tem um arranjo espacial diferente daquele que existe na Europa, nos países europeus, né? Portanto, houve um autor, houve um geógrafo que repensou a teoria das localidades centrais do Walter Christaller, hein? E aproveitou o que de melhor ela tinha, mas a compreendeu à luz do processo urbano no mundo subdesenvolvido. Esse autor foi Milton Santos. Milton Santos, em um dos seus livros mais famosos, livro esse no qual ele apresenta também uma teoria, o livro é O Espaço Dividido, do final da década de 70. Milton Santos, em linhas gerais, diz o seguinte: o baixo nível da demanda, a superexploração da força de trabalho, a persistência de formas pretéritas, ou antigas, ou arcaicas do trabalho, a limitada mobilidade espacial, resulta em 3 possibilidades concretas de estruturação de redes de localidades centrais. Isso para os países subdesenvolvidos. Existe um número de pequenos centros relativamente elevados, centros locais, de zonas pouco distantes entre si, E isso representa o quê? Representa o quê? A população tem baixa mobilidade, a população não tem transporte individual, a população não tem automóvel individual. Portanto, os municípios vão sendo criados em proximidades, em distâncias que as pessoas podem percorrer a pé, ou no lombo de um animal, literalmente a cavalo, ou enfim, ou de bicicleta. Então, o número de pequenos centros é relativamente elevado, Em contrapartida, a ausência de centros intermediários, poucas cidades médias, o que indica um baixo nível de demanda da maior parte da população. Por sua vez, as capitais regionais e os centros subregionais são numerosos, e a metrópole regional relativamente rica e complexa. Um outro dado que caracteriza a economia urbana nos países subdesenvolvidos: a existência de mercados periódicos, as feiras. Isso desde o período colonial. As feiras de gado, as feiras têxteis, os mercados periódicos que comercializam produtos da agropecuária, que, portanto, dizem respeito a produtos que têm uma oferta maior ou menor ao longo do ano, a depender da estação, da época em que aquele produto é mais farto. Então, essas feiras também significa o quê? É o produto que vai até o cliente. É a mercadoria que vai até o cliente, porque o cliente tem uma baixa mobilidade espacial. Ele tem uma baixa capacidade de se locomover regionalmente. Sabe o que surge nesse contexto? O mascate, o vendedor de porta em porta, o galego, para usar uma expressão aqui do Nordeste, que vai até a casa das pessoas. O comerciante de roupas, que vai para o interior, para as cidades do interior, ou para as feiras das cidades de municípios interioranos, com R$5.000 em mercadorias, para vender roupa para muita gente. Então, o vendedor que se desloca até esse cliente. Porque esse cliente tem uma baixa capacidade de consumo, Então, essas características, que são muito específicas dos países subdesenvolvidos, africanos, americanos,
estabelecem relações espaciais que o Christaller não pôde ver na Alemanha. Né? Então, por isso, ao modelo do Walter Christaller, o Milton Santos sobrepôs os circuitos espaciais da economia urbana. Milton Santos escreveu um livro chamado Espaço Dividido, onde o livro no qual ele apresenta o circuito superior e o circuito inferior da economia. Esse é um dos principais livros do Milton Santos. Para quem acha que a natureza do espaço é a obra-prima do Milton Santos, tem que ler o Espaço Dividido. Aqui sim, em 1979, e originalmente em francês, porque ele escreveu essa obra originalmente em francês. Né? Ele apresentou uma teoria geográfica. Tá? A teoria dos dois circuitos da economia urbana, o circuito superior e o circuito inferior. Para resumir e compreender também na época, no final da década de 70, o circuito superior, o circuito das relações formais, das relações que se estabelecem de uma maneira formal no mercado. Circuito por onde circulam os principais produtos, os principais serviços, os mais caros, aqueles que são comprados, por exemplo, a prazo, ou parcelados, na época se usava cheque, então vários cheques, os cheques eram numerados, Então, produtos que eram comprados mediante uma emissão de nota fiscal, e em contrapartida existia todo um circuito inferior da economia, todo um submundo da economia, uma diversidade de produtos do dia a dia que circulam até hoje, informalmente, muitas vezes de uma maneira clandestina, muitas vezes de uma maneira que chega na nossa vida cotidiana, porque a gente compra pelas ruas, a gente compra nas calçadas, a gente compra dentro dos vagões, dos metrôs, e produtos muitas vezes vendidos de uma maneira ilegal ou informal, sem nota fiscal, sem recolhimentos de tributos, mas acontece que o Milton Santos afirmou os dois circuitos estão articulados. Você se depara com um vendedor de água na rua, e aquela água saiu de alguma fábrica. Ele está vendendo uma garrafa d'água que foi produzida por uma empresa que tem CNPJ do circuito superior da economia, mas ele está vendendo no circuito inferior. Portanto, os dois circuitos estão articulados. Eles são dependentes. Acontece que existe uma relação de subordinação entre os dois circuitos. Existe uma relação óbvia de subordinação. E o Milton Santos, então, percebendo isso, estudando isso em diferentes cidades, de diferentes continentes, inclusive, isso é da época em que ele sai do Brasil, aí, no contexto da ditadura militar, Milton Santos, ele desenvolve as suas pesquisas em continentes diferentes, então a bagagem que ele acumula no sentido intelectual, a experiência empírica que ele acumula é muito grande, é muito importante, e ele passa a ver isso na realidade urbana latino-americana e africana. Ele diz o seguinte: cada um dos circuitos apresenta a sua própria espacialidade. Olhem para essa figura, vejam aí o circuito superior tracejado e o circuito inferior com uma linha contínua. Então, cada circuito tem a sua própria espacialidade. Qual que é o que predomina? Qual que é o que tem um alcance espacial máximo? Circuito superior. Você não vai viajar 500 quilômetros para comprar uma televisão, para comprar uma radiola, ou para comprar uma máquina de costurar. Em contrapartida, você não vai... perdão, eu acho que eu fiz um raciocínio incorreto. Você vai viajar, você vai gastar um dinheiro, caso bem que você queira comprar uma televisão, uma radiola, uma máquina de costura, um bem caro,
só for vendido na metrópole. Você vai viajar, porque esse bem só é vendido lá. Você precisa comprar uma máquina de costura, aquelas máquinas antigas que duravam 200 anos, né? Então é um bem que suporta o alcance espacial máximo. Em contrapartida, você não vai viajar 200 ou 300 quilômetros para comprar uma bacia de alumínio que você compra na esquina da rua, né? De uma maneira informal, no comércio informal, no comércio de rua. Então, Milton Santos, estudando isso, ele sobrepôs a teoria dos dois circuitos da economia urbana à teoria do Walter Christaller, né? Em relação à rede de localidades centrais, os dois circuitos estão presentes, estruturando-a de modo que cada centro atue simultaneamente através de ambos, dispondo de duas regiões de influência, uma região do circuito superior e uma região do circuito inferior. Né? Assim, então, um centro local atua através do circuito inferior. É por meio do circuito superior que se verifica o alcance espacial máximo da metrópole. Vejam só a beleza e a generalização da proposta do Milton. Até o centro local, até a cidadezinha atua através do circuito inferior. Ela tem um alcance. Tem o produtor rural que vai para a cidadezinha pequena para vender a sua produção na feira, né? E em contrapartida, né, a metrópole, ela suporta os produtos, os bens e serviços ofertados pela metrópole, suportam o alcance espacial máximo. Afinal, são produtos, bens caros, então a pessoa se desloca do centro local até a metrópole para comprar aquele bem ou adquirir aquele serviço, né? E assim continua a teoria. Até hoje, ela tem certa validade, a teoria das localidades centrais, né? Eu trago sempre o exemplo do norte do Paraná. Há uma suspeita muito grande de que na década de 30, as ideias do Christaller estivessem rondando pela Companhia de Terras Norte do Paraná, pela Paraná Plantations, que era uma empresa inglesa, né? Então, as ideias do Christaller pode ser que ao longo da década de 30 estivessem sendo lidas, né, por engenheiros da época, urbanistas da época. Estou aqui falando de uma época em que empresas de países de economia avançada, né, detinham vastas porções de terra mundo afora, e comercializavam essas terras, fundavam cidades. Né? É bem possível que as ideias do Christaller chegassem a essas pessoas que fundavam cidades. Isso aconteceu no norte do Paraná, né? A Tânia Maria Fresca, uma geógrafa, uma professora, pesquisadora, né? Atualmente da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, se não estou enganado, onde ela participa na pós-graduação. Na tese de doutorado, ela estudou a rede urbana do norte do Paraná e empregou bastante a teoria das localidades centrais do Walter Christaller, né, para estudar aí. E vejam só, aqui nós temos Maringá e Londrina, duas localidades centrais, duas cidades no norte do Paraná, e entre Londrina e Maringá, cada 10 ou 15 quilômetros, há um centro local, há uma cidade pequena. Por que entre 10 e 15 quilômetros? É uma distância que a pessoa pode percorrer a pé, ou em cavalo, ou de bicicleta. E ao longo de um dia, ela vai e volta, ela vai e faz o que tem que fazer e volta para a sua cidade. Né? Essas cidades foram fundadas, foram criadas na época da Companhia de Terras Norte do Paraná, e depois a companhia foi adquirida por brasileiros, pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, já na época do Estado Novo, Getúlio Vargas, quando as empresas foram nacionalizadas, e as empresas que eram de propriedades... de proprietários de outros países tiveram que ser compradas por brasileiros. Né? Então, daí surgiu a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, adquirida dos ingleses pelos brasileiros. Bom, enfim, o que eu quero falar, pode ser que a teoria das localidades centrais tenha influenciado aqueles homens dessa época a tomarem decisões com relação às distâncias onde criariam as cidades mais importantes ali no norte do Paraná, né?
Aqui nós temos também uma ilustração, uma figura remetendo à ideia das localidades centrais e da sua organização segundo os princípios gerais do alcance espacial máximo e mínimo, e assim, portanto, vai surgindo, vai se estruturando uma rede urbana, segundo os princípios aí que o Walter Christaller elaborou a partir da realidade do sul da Alemanha. Da região sul da Alemanha. E aí está um dos mapas aí da sua tese. Então, quando a gente olha até para outros países, a gente percebe um pouco uma semelhança com o que o Walter Christaller estudou, a partir do que ele estudou, a partir do seu material empírico, da organização regional das cidades no sul da Alemanha. Então, a gente percebe uma certa similaridade quando a gente olha para outras redes urbanas. Então, por isso que nós podemos afirmar, temos uma teoria geográfica, ela é universal, ela é geral, ela pode ser aplicada em outros países, em outras regiões urbanizadas. É lógico que a teoria é transitória, isso acontece na física, isso acontece na biologia, e por que isso não aconteceria na geografia? As condições de sustentação, de manutenção de uma teoria são as condições de evolução da humanidade, do ponto de vista social, técnico e político. Então, por isso, uma teoria não é eterna. A gente não poderia exigir que a teoria das localidades centrais do Walter Christaller fosse eterna. Veja bem, ela é uma teoria, ela não é uma lei. Não é a lei da gravidade. É uma teoria. Então, hoje em dia, ela é um pouco relativizada, ela é bastante relativizada, na verdade. E por quê? Há uma outra crítica ao Walter Christaller. Ele propõe a teoria como se a cidade se estabelecesse numa planície isotrópica, como que se não houvesse resistências, divisões, conflitos, desigualdades, condições geográficas, situações geográficas, as mais variadas possíveis. Então, se a gente supõe que o espaço geográfico é um papel em branco, uma planície isotrópica, homogênea, igual, tudo bem, daria para a gente estabelecer aí a teoria das localidades centrais na sua na sua plenitude, mas acontece que, na realidade, não é assim. O espaço geográfico não é uma planície isotrópica, nem do ponto de vista geométrico, nem do ponto de vista geomorfológico, tampouco do ponto de vista social e econômico. Então, por isso que nós lidamos, então, com essa crítica com relação à teoria das localidades centrais. Essa crítica tem que ser levada em consideração. A teoria das localidades centrais, ela só poderia se efetivar e se cumprir, e ser aplicada num contexto totalitário. Quando o Estado quisesse, então, fazer uma verdadeira engenharia social e territorial, desmanchar cidades, destruir cidades, construir cidades novas, enfrentar oligarquias, desfazer até laços familiares, redistribuir a população. Então, a aplicação da teoria do Walter Christaller, ela lida um pouco com isso. Há quem fale que essa influência chegou de uma maneira negativa na Polônia. A Polônia aí, no período da guerra. Por isso, há um detalhe, eu não queria, não é um mero detalhe, nem pretendia falar acerca disso, mas o Walter Christaller, ele é um dos autores que consta, por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar a respeito da ciência nazista. Há um livro cujo nome, infelizmente, agora eu não me lembro, mas depois eu posso informar, em que o Walter Christaller é citado uma ou duas vezes, algo assim. E o autor do livro fala da aplicação da teoria do Walter Christaller na Polônia,
nesse sentido de engenharia territorial e social. Então, é um aspecto bastante negativo, né, da teoria, mas vejam bem, a teoria em si, ela não é má ou boa, né, mas o uso que as pessoas, né, as intenções das pessoas a usar a teoria assim, ela pode ser julgada se é mal ou boa. Né? Porque a gente poderia usar para as outras descobertas, avanços na química, na matemática, na física, na medicina, e também serviram a propósitos humanitários ou não, né? E, então, a gente não poderia fazer um julgamento moral da teoria das localidades centrais, porque alguém lá na Alemanha nazista quis implementá-la na Polônia, que estava, então, quando estava sob dominação nazista. Né? Mas fica esse detalhe aí, fica esse aspecto aí, esse lado mais sombrio da teoria das localidades centrais. Bom, mas o desenvolvimento dela não parou por aí, ela foi acolhida depois nos Estados Unidos, né? O desenvolvimento geográfico avançou nos Estados Unidos, né? E a ecologia humana se identificou bastante com a teoria das localidades centrais, né? Uma escola de geógrafos deu continuidade à proposta cristaleriana quase que 30 anos depois. Já estou falando aí da década de 60. Então, a nova geografia, a New Geography, aí lá nos Estados Unidos, ela acolheu, ela recepcionou tardiamente a teoria das localidades centrais do Walter Christaller e deu sobrevida à teoria dele. Por isso que o Roberto Lobato Corrêa é um autor que, além do livro Espaço Urbano, tem esse outro bom livro, porque ele foi orientado por um cara chamado Brian Barry, que foi um pesquisador que lá nos Estados Unidos deu continuidade ao desenvolvimento da teoria das localidades centrais, implementou e aplicou essa teoria ao estudo da rede urbana norte-americana, a rede urbana estadunidense, para eu ser mais preciso. Bom, é isso, eu paro por aqui. E na próxima aula nós daremos continuidade à parte 2 da unidade sobre rede urbana. Até semana que vem.